Ele é hoje, para quem gosta das artes, para quem vive exatamente a cultura, um dos nomes em nosso país. E com esse jovem, a gente vai conversar com ele para você conhecer a história de um homem que, saindo daqui do interior da Paraíba, com os seus ideais, com os seus sonhos, já ganhou prêmios nacionais. Ganhou até da Fiat em nível de Brasil, um Fiat Doblô, com um trabalho exatamente numa campanha publicitária. E é com ele que a gente conversa a partir de agora. Antes de mais nada, a alegria e o muito obrigado, Fábio, por ter deixado a nossa Puxinanã e vindo até aqui João Pessoa mostrar a sua arte e conversar com os nossos telespectadores. Boa noite. Boa noite, Napoleão. Boa noite, telespectadores. Me lisonjeia muito ter sido convidado, né, mais uma vez por vocês para participar de um programa com tanta audiência como de vocês. Para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigado a você também por ter vindo. Primeiro, vamos contar essa história porque é importante, inclusive para você jovem que nos assiste agora. Nós vamos mostrar aqui agora, é uma lição de vida, é uma lição de querer, de vontade, de a pessoa que descobre dentro de si um talento que às vezes até desconhecia que tinha, e quando descobre esse talento, coloca exatamente para fora, aflora, né, nacionalmente a vocação de um jovem do nosso interior. Numa prova inequívoca da riqueza dessa Paraíba, do talento da nossa gente e do brilho que pode ter exatamente o nosso povo em nível nacional, que deve ter qualquer um dos que estão me assistindo agora, você jovem que está me assistindo, pode ter um exemplo de vida como a do Fábio de Brito, que está conosco aqui. E o primeiro quadro é exatamente um quadro que tem uma mensagem religiosa, e eu queria que você pudesse explicar primeiro qual é o tema, o que é que vocês querem levar como mensagem nesse quadro, e depois que você pudesse explicar para o nosso telespectador, Fábio. Bom, essa obra é bem interessante, o nome dela é Amor Recíproco, onde está expressado ali o amor de Maria com Jesus, né? E ele sendo protegido pelo carinho, pelo amor, pelo colo dela. Existem dois momentos nessa tela. Na verdade, ela tá protegendo Jesus, e em duplo sentido, onde tem a colagem de um tecido com o texto sobre ele, é justamente Jesus protegendo Maria. Então existe um amor recíproco simbólico, né, onde Jesus está sendo protegido por ela e ele protegendo ela. Esse manto é justamente o manto que está vestindo ele também, e está protegendo ela, expressada no texto. Interessante, aí a definição. Esse é o primeiro quadro religioso que você pode mostrar pra gente. Eu pediria ao pessoal para trocar, para quem pudesse colocar um segundo. Essa inspiração, por exemplo, na hora que essa coisa do manto e da proteção, ela surge, você já vai para a tela com esse tema definido, ou isso vai surgindo na medida que você vai pintando o quadro, Fábio? Das duas maneiras. Às vezes eu estou viajando ou fazendo alguma outra atividade e de repente vem... Me permita a expressão do músico, tem o estalo, aquela coisa assim, de repente você está... Às vezes ela vem de repente e às vezes ela vai sendo construída de acordo com a produção. Perfeito. É bem interessante. Muito bem. Nós estamos com a segunda tela que vai ser mostrada agora pela nossa produção. Eu queria que você desse também o título e dissesse como é que surgiu a inspiração e que mensagem você quer levar com essa tela. Olha, é o meu estilo, eu gosto muito de explorar materiais diferenciados, né? Ter essa experiência. Então, essa tela, o nome dela é Trapos e Esperanças. São trapos colados em cima de um texto colado na tela. E esses trapos, eles evidenciam principalmente as aflições, as dificuldades que as pessoas têm, né, nos dias de hoje, mas que mesmo assim encontram esperança no texto de Maria, né, na reza em Maria. Quer dizer, mesmo vivendo muitas vezes nos trapos a sociedade, a comunidade, as carências, a dificuldade, a fome, Exato. A miséria, a violência, mas por trás tem uma fé. Exatamente. Por trás está embutido exatamente uma proteção, por trás tem uma saída, digamos assim, exatamente. tem um caminho, tem uma luz, né, Fábio? Trapos e Esperanças explica justamente isso mesmo, né? Você pode perceber que também tem algumas crateras nesses trapos como se fossem feridas, né? Que são feridas causadas pelo tempo, pelas dificuldades que as pessoas passam diante da vida, e mesmo assim contra a intercessão dela. Perfeitamente. Nós vamos agora para a terceira tela nesse segmento, que é o segmento religioso, podendo exatamente levar essa informação para o nosso telespectador, e você que está em casa certamente está tendo essa chance, né? Se nós estivéssemos numa galeria, ficaria muito mais fácil de estar mostrando tudo isso, mas dentro da medida do possível, a gente armou essa condição aqui no estúdio para que você pudesse acompanhar em casa, na própria narração do Fábio de Brito, né, nos seus trabalhos nesse tema. Ainda no segmento religioso, uma terceira e última obra que ele vai apresentar para a gente agora, vai dizer o tema, como é que ele definiu e que mensagem quer passar também através dessa obra, Fábio.
Bom, essa tela tem como título Do Regaço Acolhedor para o Mundo. Do regaço acolhedor, do braço, do colo de Maria para o mundo. É a obra mais recente minha agora e que transmite uma paz e um silêncio muito gostoso de se ver. A apreciação dela é uma apreciação bem diferente, porque Maria está caminhando nas nuvens sob um tapete vermelho, sendo estendido por 3 pombos, que é justamente a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando se quer dar a alguém um caminho de requinte, quando se quer dar a alguém um caminho de proteção, diz, vamos botar o tapete vermelho para receber determinada pessoa. Exato. Então essa inspiração você levou para a tela. Exato. A pomba da paz estendendo exatamente esse caminho. E o caminho que leva ao nosso planeta. Vamos entrar um pouquinho na política agora. E a mensagem que o Fábio conseguiu levar, mensagem de protesto, mensagem de cobrança, mensagem de chamar a atenção da sociedade, enfim, em cima de temas da política nacional e também até da política internacional. E a gente começa por um quadro aí que eu acho que tem tudo a ver com a questão norte-americana, com os Estados Unidos. O que é que você quis trazer? Tem título também esse quadro, Fábio? Tem título, sim. Falsa Liberdade. Falsa Liberdade, extraordinário. Ela está denunciando justamente a falsa liberdade que os Estados Unidos pregou para o mundo todo, né? E para o Iraque também, que na verdade a intenção dele era a cobiça do petróleo, que é justamente o que está acontecendo ali naquela tela. A bandeira do Iraque está chorando petróleo. Sobre os olhos da liberdade, né, da estátua. Exato, né? A estátua da liberdade. E você vê que a feição, né, do monumento da Estátua da Liberdade parece que está olhando mesmo assim para o petróleo jorrando. Não sei se você sente isso. Mas a intenção é justamente essa mesmo. Ela tá cobiçando o petróleo, né? E as lágrimas do Iraque estão assim, denunciadas na tela com gotas de petróleo, como se fossem lágrimas. Então é muito forte também. Eu senti a vontade de fazer meu protesto, que eu acho que o artista plástico também, todo tipo de artista também, né? Não só o artista plástico, ele tem esse dever também, assim, de denunciar o que lhe rodeia, né? O noticiário no dia a dia vai lhe arregimentando dados. Você vê, primeiro a invasão, depois o domínio americano que quer ter de todas as formas em cima do Iraque. A questão central era o petróleo e não o que se dizia de armas químicas, não sei o que, armas nucleares e tudo mais. Como é que você juntou tudo isso? Quanto tempo leva, por exemplo, para deixar uma obra dessa finalizada, Fábio? Desde a ideia surgir até você ir para a tela e colocar na prática. Olha, Napoleão, por incrível que pareça, às vezes em horas, em 2 horas eu faço tudo. Às vezes uma criação dura semanas. Depende muito da complexidade, né? Às vezes esse estalo que vem assim, às vezes ele vem de uma vez só e sai tudo numa hora só. É bem interessante isso aí. A política nacional é um prato cheio para você, certamente, né? Se você quisesse ficar aí o tempo todo trabalhando, só Brasília já lhe daria exatamente suficientemente, talvez, temas e tantos temas para que você pudesse trabalhar. Inclusive o que nós vamos mostrar agora tem a ver com o Congresso Nacional, com a nossa capital federal, com o esplanado dos ministérios e a política brasileira de uma forma geral. Eu queria que você comece a dar também o título, né, o porquê desse título e a explicação em relação a esse quadro. Na verdade, Brasília não falta inspiração para artista plástico, né, para criação. Bom, na verdade, essa tela é bem interessante e muito contundente, né? O nome dela é uma pergunta. E a força do significado dessa tela vai depender da interpretação de quem está vendo ela, da sua crítica política, né? Ali eu que morei em Brasília há 12 anos, vejo ali a imagem do Congresso Nacional e a gente tem as 2 conchas, né? A emborcada que é ali do Senado e essa desemborcada que é da Câmara. Só que a desemborcada, ao invés de você pintar, você colocou um prato para cima. Um prato vazio. Que é justamente para denunciar a pergunta da tela, que é o nome da tela. Fome de quê? Fome de quê? Então, telespectador, você que está assistindo agora, você pode perguntar para si mesmo. Essa tela está perguntando, fome de quê? O que é que você acha que no cenário político que nós brasileiros temos fome? Será que não temos fome de justiça? Não é só fome de estômago, né? Exato. É uma fome que envolve Por isso que ele está muito vazio, né? Por isso que ele está vazio. Porque abrange muito mais. Fome de segurança, né? Fome de uma boa distribuição de renda. Então é muito abrangente. E pode abranger mais ainda para o lado deles. Fome deles. Que fome eles poderiam ter? Poderiam ter, eles têm, que a gente sabe que eles têm. Fome de desvio de verbos, fome de
de poder. Corrupção está aí hoje. Fome de corrupção. Assolando, né, Fábio? Exato. Então, é muito abrangente, né? Eu senti a necessidade de fazer esse trabalho justamente porque eu acho que a gente tem esse dever também de denunciar. Agora eu vou entrar exatamente numa outra área, num outro segmento, e antes de entrarmos efetivamente para mostrar o trabalho que ele venceu, o primeiro lugar no prêmio da revista Caras, como é que você entrou nessa de sair da questão artística para uma arte publicitária, aí já concorrendo, que não é uma coisa comum na arte nunca se concorre, né? Cada um faz o seu trabalho. É verdade. Mas como é que você resolveu encarar essa de disputar prêmio, disputar exatamente ranking, de ser primeiro, de ser segundo, de ser terceiro, num concurso como esse, que foi um concurso publicitário? Bom, foi por acaso, Napoleão. Eu já havia ganhado o concurso da DirecTV em 2000, mas não tinha sido motivado ainda para participar, para levar à frente o meu sonho de infância, que era ser artista plástico. E eu decidi enfrentar esse desafio para conquistar o carro, né? Justamente o prêmio, que era o carro. O primeiro lugar, ganharia o carro. O resultado é que eu conquistei o primeiro lugar disputando com 5.300 inscritos em todo o Brasil. Era um prêmio que, de certa forma, falava em asas, né? Dando liberdade. Dando... Era para você pintar o carro, o Fiat Doblò, que era o lançamento do Fiat Doblò na época. Uhum. E eu tive que criar, ser usado. Eu coloquei asas no carro e a logomarca das duas empresas que estavam fazendo o evento, né? Caras dando asas e Fiat realizando sonhos. Perfeitamente. Depois disso aí, nós tivemos agora recentemente, comemorando os 100 anos da aviação e de Santos Dumont, né? Um trabalho dele também premiado nacionalmente, que aí envolve o centenário de Santos Dumont. É um quadro com várias definições e eu queria que você pudesse explicar como é que surgiu a ideia e todas essas nuances que você tem ali dentro da tela. Bom, essa tela é premiada, está fazendo exatamente um ano que eu fui premiado com a AGAPA, é um evento lá do Rio Grande do Sul, a Associação Gaúcha de Pintura Artística, onde o título era o Centenário da Aviação. Então, ela foi premiada com premiação honrosa, justamente por causa da diversidade e da contundência também da crítica que eu faço, né? Nessa obra. Conquistas e Decepções de um Centenário, é o título dela. Conquistas e Decepções de um Centenário, onde eu expresso ali os benefícios e os malefícios da aviação. Né? Você vê que no centro está Santos Dumont, aquele primeiro momento onde o avião... No 14 bis. 14 bis, que está como fosse amarelado pelo tempo. Amarelado exatamente por voltarmos a 1920, exato, né? Exato, é. No primeiro momento tem o foguete sendo lançado ali, que já é o ápice da aviação hoje em dia, né? O homem saindo fora da órbita terrestre, né? Que foi um passo muito grande em 100 anos. E logo abaixo tem a parte crítica do trabalho, que é justamente o avião sendo usado como arma de guerra. Você pode perceber que tem uma gota de lágrima caindo sobre esse avião, que é justamente a lágrima de Santos Dumont. Até porque ele suicidou-se por conta disso, né? Ele não esperava que Viu o instrumento que ele criou, que seria para redenção da humanidade, estava sendo usado para a destruição dessa mesma humanidade, né? E resgatando ali também a bomba de Hiroshima e aviões sendo usados também no Vietnã, na Guerra do Vietnã, daquela menininha correndo ali que é conhecida no mundo todo, né? Perfeitamente. Fábio, eu quero te agradecer por ter vindo de Puxinanã até aqui, né? Você não sabe da alegria que tenho de ter mostrado hoje para Paraíba um dos paraibanos ilustres, às vezes no nosso anonimato, mas que esse programa vai resgatar, vai buscar e vai mostrar exatamente para a nossa sociedade.